Olá, nação vascaína, sejam muito bem-vindos. O Vasco está vivendo um momento, olha, de pura ebulição. O futuro do clube está sendo decidido agora, tanto lá nos gramados da Copinha com a nossa garotada, quanto nas salas de reunião onde o jogo é bem mais pesado. A gente vai desvendar juntos tudo o que está acontecendo no nosso gigante da colina. E antes de começar, quero muito ouvir a opinião de quem acompanha o clube. Qual é a maior preocupação hoje em relação ao futuro do Vasco? Deixa aí. Pois é, essa frase que está na nossa pauta de hoje resume perfeitamente o que está sendo o Vasco nesse momento. É um verdadeiro turbilhão. É um mercado agitado, sim, com certeza, mas também é um momento de definições que são absolutamente cruciais. E de muitas incertezas. Vamos analisar cada uma dessas novidades para a gente entender o que elas realmente significam para o nosso futuro. E para a gente entender o futuro, não tem jeito, a gente precisa obrigatoriamente olhar para a base. A estreia na Copinha era um teste importantíssimo para os nossos crias. Mas o resultado, sendo bem sincero, deixou muito mais perguntas do que respostas. Olha, vamos falar a verdade. Um time com a tradição do Vasco na base, com jogadores de seleção brasileira no elenco, não pode, simplesmente não pode, sofrer tanto contra um adversário de menor expressão. Essa vitória sofrida, para mim, acende um enorme sinal de alerta. Fica a pergunta, o que está faltando para essa geração? É uma questão tática, falta atitude? Quero muito saber a opinião de quem assistiu ao jogo. Comentem aí o que acharam da partida. 97 minutos. Pensa bem. A gente teve que esperar até o apagar das luzes para garantir uma vitória que, na teoria, deveria ter sido tranquila desde o primeiro tempo. Esse não é o Vasco que a gente conhece, que a gente espera. O gol no final foi um alívio, claro que foi, mas ele não pode, de jeito nenhum, apagar a imensa preocupação com o desempenho do time. O técnico Matheus Krupos fala em tranquilidade. Mas a pergunta que não quer calar é, essa vitória realmente traz tranquilidade? Ou ela só mascara problemas mais profundos que a gente viu em campo? É o papel dele, claro, defender o grupo. Mas nós, como torcedores, temos o direito de cobrar um futebol muito melhor. O que vocês acharam dessa declaração do treinador? Faz sentido? E olha, as surpresas não param na base, não. No elenco que orbita ali o profissional, a gente tem um verdadeiro mistério rolando. Tem jogadores que simplesmente somem e outros que ressurgem quando ninguém mais esperava. Lembra daqueles 2 jovens estrangeiros, contratados no ano passado como grandes promessas? Pois é, eles simplesmente desapareceram da lista da Copinha. E isso levanta questões muito sérias sobre o processo de captação e, principalmente, de adaptação de jogadores no clube. O que realmente aconteceu com esses garotos? Então, são 2 investimentos que até o momento não deram em nada. E o caso do venezuelano, o Santos Torrealba, é ainda mais preocupante por essa total falta de informação oficial. Isso beira o descaso com o patrimônio do clube. Na opinião de vocês, de quem é a responsabilidade por uma situação como essa? Comentem aqui. Mas calma, que nem tudo é notícia ruim. Um nome que parecia completamente esquecido no Vasco está de volta. E o motivo é muito especial. Foi um pedido direto do nosso ídolo e agora diretor técnico, Felipe. A história do retorno do Maxime Domingues é fantástica, né? Ele estava totalmente fora dos planos. Mas o Felipe, que acredita que o jogador foi mal aproveitado na primeira passagem, bancou o retorno dele para uma reavaliação. É uma atitude de quem conhece o clube, de quem entende de futebol. Será que agora, com esse respaldo de peso, ele finalmente mostra que veio? Eu quero saber, aprovam essa segunda chance? E por falar em reforços para o time de cima, tem um nome de peso, viu? Muita experiência, gol em Copa do Mundo e que pode pintar em São Januário. Estão preparados? Vincent Aboubakar. Sim, ele mesmo, o carrasco do Brasil na Copa do Catar. É um nome de impacto, sem dúvida nenhuma. Mas a questão é, aos 33 anos, será que ele é a solução que o nosso ataque precisa? Ele se encaixaria no esquema do Diniz? Me parece uma aposta de alto risco. O que acham? Vale a pena o investimento? A diretoria está lá analisando a proposta, mas o tempo corre. Com a necessidade clara de um centroavante de referência, o Vasco pode se ver tentado a fazer essa aposta na experiência. Mas será que vale a pena? Ou seria melhor usar esse recurso para investir num jogador mais jovem e com potencial de revenda? É um dilema. E agora, a gente chega no assunto mais importante, o mais delicado para o futuro do Vasco, a venda da SAF. Isso aqui, meus amigos, é um jogo de xadrez dos mais complexos. E cada movimento pode definir o destino do nosso clube pelas próximas décadas.
Esse gráfico aqui mostra exatamente o tamanho do problema. A propriedade está perigosamente dividida e a chave para o futuro do Vasco está ali, naqueles 39% que a 777 nunca comprou. A situação tem uma complexidade jurídica e financeira absurda. E no centro de tudo isso, existe uma única pergunta que vale milhões. Como garantir que um novo investidor, o Marco Lamáquia, tenha o poder real para reconstruir o Vasco? A resposta para isso, gente, vai definir o nosso destino. E aqui estão os dois caminhos possíveis, as duas jogadas nesse xadrez. De um lado, a negociação direta com a ACAP, que pode ser cara, demorada. Do outro, uma briga na justiça. Um caminho sem dúvida mais arriscado, mas que talvez seja a única forma de o Vasco fazer valer seus direitos depois de tudo o que aconteceu com a 777. É uma decisão de altíssimo risco. Então a pergunta que fica para todos nós vascaínos é: qual é o preço da nossa soberania? Negociar com quem herdou a dívida de quem tanto nos prejudicou? Ou lutar até o fim, nos tribunais, pelo que é nosso por direito? O futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama está em jogo. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Saudações vascaínas.